Olá, sejam bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre um assunto que mexe com muita, mas muita gente mesmo, a intolerância à lactose. Para nos guiar nessa conversa e entender o que de fato acontece dentro do nosso corpo, a gente vai usar como base os estudos e a prática clínica da doutora Christian Kelly Nunes Ponzo, que é especialista no assunto. Sabe aquela sensação de inchaço, um monte de gases, aquela dor chata na barriga? Se isso soa familiar depois de tomar um copo de leite ou comer um queijo, saiba que essa não é uma queixa só sua. É uma das coisas que os médicos mais ouvem nos consultórios. E aí fica a grande pergunta, né? Por que uma coisa tão comum na nossa alimentação, como os laticínios, pode virar essa fonte de desconforto? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa mergulhar um pouquinho na biologia do nosso corpo. E tudo começa com uma dupla essencial. Pois é, para entender a intolerância, primeiro a gente tem que entender a digestão normal. E no centro de tudo isso estão dois nomes: lactose e lactase. A relação entre eles é a chave que abre ou fecha a porta para uma boa digestão dos lácteos. Primeiro, vamos falar da lactose. De forma bem simples, é o açúcar do leite. Pensa nela como uma molécula grandona, tão grande que o nosso intestino não consegue absorver ela inteira. Para ser aproveitada, ela precisa, antes de tudo, ser desmontada. E é aqui que entra a nossa heroína da história, a lactase. A lactase é uma enzima. Imagina que ela é uma tesourinha molecular super especializada. A única função dela é encontrar a lactose e, clac, cortar ela em duas partes bem menores, a glicose e a galactose. Aí sim, pequenininhas elas são absorvidas e viram energia pra gente. Bom, num mundo ideal, essa dupla funcionaria para sempre em harmonia. Mas a verdade é que, para uma parte gigantesca da população mundial, esse sistema começa a falhar em algum ponto da vida. E a gente vai entender direitinho o porquê. E aqui vem o dado que talvez seja o mais surpreendente de todos. A gente tende a achar que ter intolerância é o problema, né? Mas, na verdade, para cerca de 70% das pessoas no mundo, o normal, o que está programado geneticamente, é a produção de lactase diminuir depois que a gente sai da infância. Ou seja, a condição padrão da nossa espécie é parar de digerir leite tão bem. E essa variação genética pelo mundo é impressionante. Olha só, no norte da Europa, mais de 90% das pessoas continuam produzindo lactase a vida toda, o que tem a ver com uma adaptação histórica ligada à criação de gado. Agora, se a gente for para a Ásia, esse número despenca para mais ou menos 1%. Fica muito claro o peso da nossa genética e ancestralidade nisso tudo. Agora, um ponto super importante para não fazer confusão. A gente ouve vários termos e eles parecem a mesma coisa, mas não são. Pensa assim, a deficiência de lactase é a causa, é a falta da tesourinha. A má absorção é o processo, é o que acontece quando a lactose passa inteira pelo intestino e chega lá no intestino grosso. E a intolerância à lactose é o resultado, ou seja, são os sintomas que aparecem quando as bactérias do intestino fazem a festa e fermentam essa lactose que não foi digerida. E as causas para essa falta da enzima podem ser diferentes. A mais comum de todas é a primária, que é essa queda na produção que já vem programada no nosso DNA. Mas também existe a secundária, que é temporária, sabe? Acontece depois de uma lesão no intestino, tipo uma gastroenterite forte. E por fim, tem a congênita, que é raríssima e o bebê já nasce sem conseguir produzir nada de lactase. Certo, o mecanismo ficou mais claro. Mas na prática, como é que se bate o martelo no diagnóstico? Não é só no achismo, não. Existe um caminho com passos e testes bem específicos para isso. O diagnóstico funciona quase como uma investigação. Tudo começa com uma boa conversa com o médico e um diário alimentar, para tentar ligar os pontos entre o que se come e os sintomas. Daí, pode ser feita uma dieta de exclusão, tirando os lácteos para ver se melhora. Mas para ter certeza mesmo, existem testes objetivos, como o teste do hidrogênio expirado e até o teste genético. E entre todas as opções, o teste do hidrogênio expirado é hoje considerado o padrão ouro. Ele é o exame mais usado e mais confiável para a gente confirmar se a lactose está de fato passando batido pelo intestino delgado sem ser absorvida. E como ele funciona? A lógica é genial. A pessoa bebe uma solução com uma quantidade certinha de lactose. Se não tiver lactase para quebrar, essa lactose vai parar inteirinha lá no intestino grosso. As bactérias de lá adoram isso e começam a fermentar, liberando vários gases, incluindo o hidrogênio. Esse hidrogênio cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão e sai no nosso sopro. O aparelho mede esse sopro e se a quantidade de hidrogênio subir muito, bingo, é a prova da má absorção. Ok, diagnóstico confirmado. E agora?
A vida sem queijo, sem iogurte, sem nada? Calma. A ótima notícia é que o diagnóstico não é uma sentença de restrição total. Vamos falar agora sobre as estratégias para viver super bem com essa condição. E aqui vem uma informação que muda o jogo. A maioria das pessoas com intolerância ainda consegue sim tolerar uma certa quantidade de lactose. Vários estudos mostram que até 12 gramas de uma vez, o que dá mais ou menos um copo de leite, geralmente não causa sintomas, principalmente se for junto com outros alimentos. Isso já abre um leque de possibilidades, não é mesmo? Por isso, conhecer o que tem em cada alimento é fundamental. Um copo de leite, por exemplo, tem lá seus 12 gramas de lactose. Mas um iogurte já tem bem menos, porque as próprias bactérias da fermentação já comeram parte da lactose. E queijos curados, maturados, como um parmesão, praticamente não tem lactose nenhuma. Então, o manejo se resume a 3 estratégias principais. A primeira é adaptar a dieta, ou seja, descobrir qual é o seu limite pessoal. A segunda é usar as enzimas de lactase, aquelas que a gente compra na farmácia para tomar junto com a comida. E a terceira é pensar no uso de probióticos, já que algumas bactérias boas podem ajudar a gente a digerir a lactose. Mas antes de sair cortando tudo por conta própria, um lembrete essencial, gente. Laticínios são fontes muito ricas de nutrientes importantíssimos, como cálcio, proteína, vitamina D. Tirar tudo da dieta sem necessidade e sem acompanhamento pode acabar criando outros problemas de saúde. Isso nos leva à grande mensagem final, que resume a abordagem mais moderna e inteligente. A exclusão total tem que ser o último recurso. O verdadeiro segredo não é a proibição, é o autoconhecimento. É entender o próprio corpo, conhecer os seus limites e achar um equilíbrio. Fica a reflexão. Talvez o foco não devesse ser tanto no o que não pode, mas sim em como eu posso me adaptar para continuar aproveitando o que eu gosto.